Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço de coração para que vocês deixem um like, um comentário e que ativem o sininho das notificações para receberem as próximas partes. Sem mais delongas, apreciem o conteúdo. A história começa com o nosso protagonista falando que seu nome é Yang Yun, e que ele é um estudante que está perto de se graduar. Enquanto segura um cachorro, o protagonista diz que veio ao parque para um encontro com a sua namorada. Porém, enquanto grita por ajuda, ele fala que está quase se afogando por tentar salvar o cachorro que caiu na água. O Yang então olha para todos os lados na tentativa de encontrar algo para se salvar, e depois de questionar o porquê disso estar acontecendo, ele fala que ainda não quer ir de arrasta para cima. Em seguida, ele usa a extensão da coleira do cachorro para prender em algumas plantas. Entretanto, depois dele ficar feliz porque finalmente vai poder sair da água, o protagonista fica besta após descobrir que na verdade a extensão da coleira havia se agarrado a uma espécie de bule. E enquanto começa a afundar, ele pensa que está ficando sem forças, e que não esperava ir de arrasta para cima dessa maneira. Entretanto, quando Yang começa a abrir os olhos, vê uma garota pedindo para ele acordar, e depois de questionar se ele está no inferno, o protagonista pensa que é uma pena porque ele nunca beijou uma mulher na sua vida passada. Entretanto, após a garota fazer massagem pulmonar, ela beija o Yang para fazer respiração boca a boca. Em seguida, depois do protagonista fazer uma cara feia enquanto questiona se poderia estar no céu, de uma forma horrível ele descobre que era o cachorro que estava lambendo a boca dele. O protagonista então se senta assustado e a garota fala que é bom que ele esteja vivo. E enquanto tampa o rosto do sol, o Yang pergunta quem é a garota. Estendendo a mão para ele, a garota fala que seu nome é Zaunan, e ela agradece pelo protagonista ter salvado seu cachorro, que, diga-se de passagem, estava fazendo uma cara esquisita enquanto dava lambidas na perna dela. Depois disso, o protagonista se apresenta e agradece por ela ter salvado ele, e enquanto pega na mão da Zaunan para se levantar, o Yang pensa que ela é tão linda que parece uma supermodelo. Porém, logo em seguida, a megera da sua namorada chega e vê ele com a Zaunan, e uma velha caquética que estava acompanhando a namorada do protagonista fala que isso é muita cara de pau, e que a Huang não precisa se sentir culpada dessa vez pelo que ela vai fazer. O Yang então tenta explicar o que aconteceu, porém é interrompido pela velha miserável que diz que ele é só um garoto pobre do campo, que ela ouviu dizer que ainda está trabalhando à noite para se sustentar. Depois disso, a megera da Huang fala que chamou o Yang para eles terminarem, mas ela diz que parece que agora não é mais necessário que ela diga algo. Em seguida, a miserável decide humilhar o protagonista, convidando ele para o seu casamento que será no dia 10 do próximo mês. Após isso, Yang fica perplexo e questiona o que está acontecendo. Já a Zaunan intervém dizendo que as duas entenderam tudo errado. Porém, enquanto vai embora, a miserável da Huang fala que não há nenhum mal entendido. E depois da velha caquética mandar o protagonista ficar longe da casa da Huang, a Zaunan pede desculpas porque a namorada dele entendeu tudo errado. Entretanto, o Yang diz que não tem nada a ver com ela, porque a Huang já veio preparada para fazer isso. Mas então, depois de falar que a Zaunan pode ir embora porque ele precisa ficar sozinho, a garota diz que não tem nada de errado em nascer pobre, porque o importante é ter saúde para trabalhar duro. Em seguida, a Zaunan entrega um cartão para o protagonista e diz que se ele precisar de ajuda é só procurá-la. Depois da garota começar a ir embora, o Yang com raiva amassa o convite e chama a Huang de desgraçada. Mas então de repente ele escuta uma voz chamar ele de garoto e dizer que a Huang é só uma mulher. Em seguida, o protagonista se assusta com um rosto de neblina que se formou de repente, e assustado pergunta se ele é um homem ou um fantasma. O homem então começa a se aproximar da aparência humana, e de uma forma imponente ele diz que é Yutiaxie, das 12 tribos Sanxian do mundo da cultivação. Ao saber disso, eu não sei o porquê, mas o protagonista pergunta se o Yutiaxie é uma fada, e questiona se está procurando ele. Entretanto, o espírito fica sério, e chamando o protagonista de pirralho pergunta se ele já se esqueceu do bully do universo que acabou de pegar, porque ele e o bully agora estão no corpo do Yang. E se ele não acredita, basta olhar para o próprio braço. Ao ouvir isso, o protagonista olha para o seu braço como o imortal havia sugerido. E ao fazer isso, ele descobre que agora o bully está em seu braço como se fosse uma tatuagem. Em seguida, o Yang se lembra do momento que pegou o bully. E então, depois de falar que parece que o Yutiaxie é uma fada, o protagonista com determinação pede para o espírito ensiná-lo a cultivar porque ele quer ser mais forte. Entretanto, o imortal fala que o caminho até a compreensão é de dezenas de milhares de anos. É um caminho difícil e perigoso. E depois de dizer que o protagonista está preso a uma mulher, o imortal questiona como ele poderá praticar o tal com esse tipo de mentalidade. Ao ouvir isso, Yang se irrita e então soca uma parede com força.
e com um olhar sinistro ele fala que não está preso, e que na verdade ele quer descontar a humilhação que acabou de sofrer, ele quer que a Huang Qingyi se arrependa. Após isso o imortal fica muito surpreso com o olhar de determinação do protagonista, e parecendo até uma tsundere, ele fala que a determinação do Yang é realmente convincente, e que ele acha que esse é o destino do protagonista por ter salvado ele. E depois do imortal falar essas coisas, ele pensa que o Yang é como seu antigo discípulo. Em seguida, enquanto converge uma energia para dentro da cabeça dele, o imortal fala que vai lavar a medula do Yang e ensinar a técnica do cultivo supremo. Após isso, o protagonista sente dor e fala que algo entrou na sua cabeça. Em seguida, o Yang ofegante diz que ele não teve apenas o seu conhecimento melhorado, mas o seu poder sensorial também teve melhorias. O seu mestre então fala que deu muitas coisas para ele, como o segredo da panela do universo. E nesse momento o Yang poderá usar esse poder, mas o seu mestre diz esperar que no futuro ele não afrouxe o seu treinamento. Ao ouvir isso, o protagonista fala para seu mestre que ele com certeza irá recuperar a sua honra no casamento da Huang. Em seguida, o Yang de repente recebe uma ligação, e ao atender o seu gerente grita perguntando onde ele está, e por que o Yang ainda não foi trabalhar. O protagonista sem graça fala que está a caminho, e enquanto isso seu mestre diz que no futuro ele só poderá brindar o Yang de orientação, porque no final tudo depende dele mesmo. E depois do imortal dizer que era para o protagonista começar a chamá-lo de mestre, ele percebe que o Yang foi embora e deixou ele falando sozinho. E por isso o mestre dá um chilique chamando o protagonista de desgraçado, e então fala que antigamente as pessoas davam tudo para serem discípulos dele. A cena então muda para o local de trabalho do Yang, que após se encontrar com o seu gerente é questionado sobre o que estava fazendo, e se ele ainda queria trabalhar naquele lugar. Entretanto, após o protagonista pedir perdão pelo seu atraso, ele vê uma garota sendo levada por dois homens que claramente não tinham boas intenções. O Yang então reconhece que essa garota é a Liu Lingling, que é conhecida como a flor da escola onde ele estuda. E depois de reparar nela, o protagonista pensa que a Lingling não parece estar em boas condições, e por isso ele pondera se deveria ajudar a sua colega de classe. Mas enquanto o protagonista observava os homens carregarem a Liu Ling, o gerente grita perguntando se o Yang está ouvindo, ou se por acaso ele está querendo ser demitido. Porém, enquanto o gerente falava com ele, o protagonista estava ponderando sobre o que deve fazer, porque se ele se intrometer nisso, ele com certeza irá perder o seu emprego. Mas então de repente o protagonista pensa na megera da sua ex-namorada, dizendo que gente como ele não é digno de ter ela. Então depois do gerente gritar perguntando onde ele está com a cabeça, o protagonista muito sério grita foda-se, porque ele não vai se arrepender disso. E depois dessa atitude dele o gerente fica completamente sem palavras. Já na sala que os homens levaram a Liu Ling, um deles dá gargalhada e diz que isso é ótimo. E enquanto vários homens estavam ao redor da Ling Ling, um subordinado fala para seu chefe que a garota está completamente bêbada. E então, vendo a Liu Ling indefesa, um subordinado careca olha para seu chefe e diz que eles devem começar. Entretanto, o chefe chama seus subordinados de garotos e fala para eles terem calma. E se referindo a algumas pessoas desconhecidas, ele fala que logo mais essas pessoas irão mandar a garota para o Xiao Huan. Porém, logo depois dele dizer isso, o protagonista entra com tudo quebrando a porta, chutando a cara de um figurante e mandando eles soltarem a garota imediatamente. Mas assim que ele entra, o Yang fica surpreso por ter quebrado a porta com apenas um chute. E então ele questiona se esse poderia ser o efeito da lavagem de medula. Em seguida, um dos homens ataca de repente enquanto pergunta o que ele quer. Após desviar do ataque, o protagonista pensa que a sua reação está mais rápida. E depois de levar um chute, ele pensa que seu corpo está mais resistente, porque ele não sentiu nenhuma dor após receber esse chute. E depois de chutar a cara de dois figurantes, ele pensa que a sua velocidade também foi aumentada. Mas então, após o protagonista derrotar outro figurante com um soco tão forte que chegou a arrancar o dente do miserável, o chefe deles quebra uma garrafa. E enquanto anda em direção ao protagonista, ele diz que o Yang se atreveu a mexer com os homens do Xiao Huan. Entretanto, após esse homem se apresentar e perguntar como o protagonista ia querer lutar, ele leva uma surra do Yang e então imediatamente começa a pedir perdão e dizer que estava errado. E enquanto está amarrando a escória da sociedade, o protagonista ainda brinca com ele, dando uns tapinhas e dizendo que não é bom beber demais. Ele então se vira para Liu Ling, que ainda estava dormindo por causa da bebida, e a cena de repente muda para a residência do Yang, que imediatamente começa a questionar o motivo dele ter impulsivamente trazido uma garota bêbada para a casa dele. O protagonista então pensa que isso é ruim devido ao fato dele nunca ter tido a experiência de estar em um quarto com uma garota,
Porque mesmo com a sua ex-namorada, ele só chegou a segurar as mãos dela. Mas então de repente o seu mestre pergunta o motivo dele estar com medo. E depois que o protagonista ia começar a explicar com calma, ele toma um susto atrasado e pergunta o porquê do seu mestre ter aparecido de repente. O imortal então questiona o motivo do Yang estar gritando, e fala que depois de ter ajudado ele, o protagonista saiu correndo sem dizer uma única palavra, apenas para poder dormir com uma garota. Mas antes que pudesse dizer algo, Yang nota Liu Ling se aproximando com muita vontade de brincar, se é que vocês me entendem. Então depois de questionar por que diabos essa garota tá subindo nele, o protagonista pergunta para seu mestre se existe alguma forma de diminuir o álcool que está no corpo da Ling Ling. Após o imortal demonstrar que ficou um pouco chateado pelo que o Yang fez anteriormente, ele diz que o protagonista tem um temperamento adequado por decidir salvar a garota, e que novamente ele irá ajudar o Yang antes de ir dormir. O mestre então materializa o seu bully e fala que entre os conhecimentos que passou para ele, existe uma técnica chamada 13 mãos do meridiano. Entretanto, o imortal fala que a lavagem de medula que ele fez anteriormente no protagonista consome muita energia da alma, então por isso ele irá dormir. Após isso, enquanto Yang tenta encontrar a técnica das 13 mãos do meridiano, a Liu Ling ofegante fica importunando ele para brincar. Mas depois de finalmente encontrar essa técnica, ele logo usa na garota para remover todo o álcool que está no corpo dela. Porém, a cena muda para o quarto ao lado onde um casal havia acabado de brincar. O homem então pergunta para sua mulher se ele não é incrível, mas após ela responder que ele é muito incrível, os dois começam a escutar os gemidos da Liu Ling, que estava tendo o álcool removido do seu corpo pela técnica do protagonista. Entretanto, como o casal do quarto ao lado estava apenas escutando os gemidos da Ling Ling, eles obviamente pensaram que o Yang e a garota estavam brincando com muita intensidade. E depois dos gemidos terem continuado pela metade da noite, o coitado do cara ao lado começa a apanhar da sua mulher, que chama o cara de lixo e questiona o motivo dele não ser como o protagonista. Mas então, após algumas horas, finalmente amanhece. E depois da Liu Ling abrir os olhos lentamente, a garota se assusta ao notar que está sem roupas, e imediatamente questiona onde ela está. Em seguida, ela dá um tapa no protagonista e chama ele de pervertido. O Yang então pede para ela escutar o que ele tem a dizer. No entanto, a garota, sem acreditar, questiona se existe alguma explicação, e diz que não esperava que ele fosse esse tipo de pessoa. Porém, a Liu Ling fica surpresa quando o protagonista explica que na noite passada, ele salvou ela de uns desgraçados que deixaram ela bêbada e a levaram para uma sala. Após ouvir isso, a garota faz beicinho e pensa que o idiota do Huan Wenhao havia pedido para ela ir ao bar. Mas depois de questionar sobre o sentimento de alívio e relutância que ela está sentindo, a Liu Ling se pergunta se ela está perdendo seu encanto. Ela então pergunta para o protagonista o motivo dela ter acordado sem roupas, e exclama que ele deve ter ficado tentado com a beleza dela. Entretanto, enquanto se lembra da Liu Ling querendo brincar, o Yang responde que ela mesma retirou as próprias roupas. E após ouvir essa explicação, a garota fica envergonhada, e pede para ele não lembrá-la disso. Ela então pensa que deveria tomar uma sopa de broto de feijão para limpar a sua mente. E só para explicar, ela disse isso porque os chineses acreditam que os brotos de feijão ajudam a expulsar toxinas do corpo. Mas continuando, após a Liu Ling pensar isso, ela pede desculpas para o protagonista por ter entendido ele errado. Entretanto, a garota também pensa que nunca encontrou um homem hétero que conseguisse resistir à sua beleza. E depois dela questionar se o Yang por acaso gosta de outra fruta, o protagonista diz que é hora deles irem para a escola, e que ela vai chegar tarde se demorar mais. E aparentemente o protagonista mora bem próximo da sua escola, porque 10 minutos depois eles chegam na entrada dela. E enquanto estão entrando, a Liu Ling agradece o Yang pela noite passada. Porém, como todo mundo estava entendendo errado o que ela disse, o protagonista imediatamente tenta explicar que a Liu Ling é apenas uma amiga, e que não era para ninguém pensar que eles fizeram algo. Em seguida, enquanto a garota deixa todos os homens babando com a sua beleza, ela fala que o protagonista havia dito que ela estava bêbada na noite passada, então porque ela acordou sem sinais de ressaca e ainda por cima está se sentindo muito relaxada. Depois de ser questionado, Yang responde que é porque ele conhece uma antiga técnica de massagem de acupuntura, que ajuda a eliminar o álcool do corpo. Ao saber disso, a garota fica surpresa e exclama que não esperava que o protagonista fosse tão bom em medicina. E ela então pede que da próxima vez ele faça isso novamente porque parece muito confortável. Entretanto, alguns figurantes acabam ouvindo a conversa deles, e por causa disso o mal-entendido continua. E um cara questiona se os dois já chegaram a esse ponto. Em seguida, Liu Ling fala para o protagonista que primeiro eles devem ir para a aula,
e que depois eles se encontrariam no horário de almoço. Porém, logo após o Yang pensar que ela finalmente foi embora, um homem muito alto pergunta retoricamente se o protagonista é o Yang Yun. E antes mesmo do protagonista falar alguma coisa, esse homem manda ele ficar longe da Liu Ling, porque ele é só um porco que quer comer filé mignon especial. Esse homem então faz uma cara esquisita e pergunta para o Yang se ele acha que a Liu Ling se apaixonaria por um porco como ele. Depois desse mal-entendido, o protagonista tenta se explicar. Entretanto, esse homem, que se chama Yu Xiaogang, se prepara para dar um soco dizendo que o Yang está com medo e que precisa apanhar para se lembrar dele. Então, na cena seguinte, depois do protagonista ver o punho do Xiaogang se aproximando de seu rosto, ele fica nervoso e fala que está acabado. No entanto, na próxima cena o Yang acerta um poderoso soco na cara do Xiaogang. E enquanto faz isso, o protagonista questiona se o cara realmente acha que ele está com medo, porque na verdade ele só não quer chegar atrasado na aula. Após esse poderoso soco, o homem é arremessado em uma árvore, e esse acontecimento faz todos os estudantes ficarem com os olhos arregalados. Já o Yang pensa que ainda não é capaz de controlar a sua força quando ele está emocionado. Após isso, finalmente chega o horário de almoço, e depois do protagonista questionar o porquê da Liu Ling ainda não ter chegado, ele escuta a garota chamar seu nome, e logo vê ela se aproximando acompanhada de outras duas estudantes. Após chegarem no refeitório, a Ling Ling fala que elas reservaram uma mesa, e então a garota começa a apresentar as suas melhores amigas. A de cabelo roxo, que parece tímida, se chama Qian Xiaobei, e a de cabelo preto, que parece um pouco arrogante, se chama Lin Huan. Só que de repente, após o protagonista ouvir o nome da Lin Huan, ele começa a observá-la como se soubesse de algo. Ao notar que está sendo observada pelo Yang, a garota fica corada, e em pensamentos questiona o porquê dele estar encarando ela. Após o protagonista e a Lin Huan se sentarem, a Liu Ling fala que era para os dois esperarem porque ela vai buscar a comida com a Xiaobei. Porém, assim que as duas saíram, o Yang voltou a encarar a Lin Huan, que em pensamentos novamente se pergunta o motivo dele estar encarando ela, e se era porque ela não agradou ele. Mas então, de repente, o protagonista se aproxima da garota chamando pelo seu nome. E depois da Lin Huan pensar que não esperava que o Yang fosse tão rude, o protagonista, com um olhar sério, fala que tem algo para dizer a ela. A cena então muda para Liu Ling, que estava dizendo para Xiaobei que o Yang é muito bom em medicina. No entanto, quando a Ling Ling estava prestes a chamar o protagonista e a sua amiga, a Liu Ling e a Xiaobei rapidamente se escondem após verem o protagonista em cima da Huan, dizendo que ela precisava se esforçar mais. E enquanto a Xiaobei pensa que o protagonista é atrevido, a Ling Ling pensa que isso é impossível, e que na verdade as suas vistas devem estar falhando por causa da bebedeira da noite passada. Porém, quando a garota decide verificar se o que viu anteriormente era real, ela presencia Lin Huan gemer e falar que era forte demais, e ela também ouviu o protagonista dizer que a garota precisava se esforçar mais para conseguir o efeito desejado. E depois de ficar chocada ao ver essa cena, a Liu Ling dá um tapa no Yang, e depois de chamá-lo de desgraçado, ela questiona o que ele está fazendo em plena luz do dia. Após levar esse tapa, o protagonista com raiva explica que estava apenas fazendo massagem na Lin Huan. Ele diz que ela tem uma doença um pouco rara que prejudica seus pulsos, e que a sua técnica pode aliviar os sintomas. A Lin Huan também colabora com a explicação, dizendo que a massagem realmente funciona, porque agora ela está se sentindo muito mais confortável. Em seguida, enquanto a Liu Ling fica com vergonha desse mal-entendido, o protagonista fala para Lin Huan tomar os remédios que ele prescreveu para assegurar de que a doença nunca mais volte. Mas depois de não aguentar a vergonha que estava sentindo, a Liu Ling chuta o Yang para fora de onde eles estavam. E enquanto o protagonista estava questionando se ninguém acredita mais em pessoas que fazem coisas boas, alguém de repente chama por ele. E quando o Yang se vira para ver quem é, ele descobre que é o cara que apanhou dele anteriormente, e que esse homem chamou algumas pessoas para ajudá-lo a se vingar do protagonista. É isso aí, meus caríssimos inscritos. Chegamos ao final de mais um vídeo, e se vocês gostaram do conteúdo, deixem o like e comentem para ajudar o canal. Isso também será um forte indicador de que vocês querem uma continuação. Muito obrigado por me acompanharem, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!